a palavra de Deus vindo do céu, e abra o texto ali no Novo Testamento, em Mateus 15, do 21 ao 28, Mateus 15, de 21 a 28. Fala de uma mulher que a Bíblia descreve como uma mulher cananeia. Glória a Deus. Mateus 15, 21 a 28. Glória a Deus. Assim está escrito: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, atual Líbano. Eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando, pediram-lhe: manda esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelho, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Um texto muito conhecido por nós e da igreja evangélica, daqueles que são amantes da palavra. Mas o que eu quero tirar desse texto no dia de hoje é falar sobre maldição. Perceba que o texto começa falando de uma mulher cananeia. Glória a Deus. Descendentes da linhagem de Cã. Quando voltamos um pouco mais no tempo e chegamos ao período do patriarca Noé, a gente percebe que por conta de toda desgraça de pecado que existia naquela época, daqueles que viviam a época de Noé, sodomia, pecados, imundícies, que cheirou mal as narinas de Deus. Deus, por conta de toda aquela podridão, decide restartar, como nós dizemos em programação, restartar a terra, começar do zero. E para isso, ele comissiona o servo Noé. E Noé tem essa missão de construir a arca, trazer os animais, manter os animais salvos naquele período de dilúvio. E não só os animais, mas os seus filhos e esposas. E quando o dilúvio acaba, Deus, nós falamos na teologia que sai um período de consciência, glória a Deus, e entra o período do governo humano. E nós entendemos na palavra de Deus que naquele momento que Noé e os seus familiares pisaram naquela terra seca, não havia mais água. Era uma forma de Deus dizer: olha, comecei do zero, estou colocando tudo novo para vocês. Uma terra limpa, saudável, sem podridão. Uma terra nova com os animais que vão recomeçar o plano inicial. Mas a natureza do homem caído lá no Éden, a natureza do homem adâmico, faz com que
entre os seus filhos, um dos filhos, a saber, Cã, pecasse contra o seu pai e recebesse dele mesmo uma maldição. E essa maldição se estendeu para os seus filhos, filhos dos filhos, de geração em geração, e chegou nessa mulher. E por que Góis falando de maldição no dia de hoje? Porque o mundo, no dia de hoje, proclama um dia escuro, um dia de trevas, um dia onde os bruxos e bruxas, onde os demônios estão à solta, onde os demônios operam. Perceba que o clamor desta mulher era que a sua filha fosse liberta de um demônio. Nesse dia de hoje, é um dia onde Satanás e toda hoste do inferno cantam vitórias, porque é aberto através do ser humano, daqueles que vivem essa história, que gostam desse tipo de movimento. É aberto portais aonde os demônios entram nas casas, nas famílias, nas pessoas. E aí as pessoas não sabem porque o seu contexto, a sua casa está passando problema. As pessoas não sabem porque a sua vida não é abençoada. Porque tantos problemas com os filhos, esposos, cônjuges, esposas. Porque abriram portas para demônios entrar. Maldições que foram colocadas. Essa mulher, diferente de muitos de hoje, talvez não tenha aberto nenhuma porta para demônio ter entrado, mas havia uma maldição hereditária pela sua geração. E a gente entende pela palavra de Deus que mesmo havendo uma maldição hereditária, ela conhecia quem poderia quebrar aquela maldição, retirar aquele demônio da sua filha e deixar a sua filha sã. E ela luta com todas as forças que tem, lutando contra o preconceito daquela época por ser mulher, por ser cananeia, por não ter de uma linhagem judia. E nós percebemos que ela luta contra tudo. Luta para passar pelos discípulos que se sentiram incomodados. Mas por que isso? Porque primeiro, ela sabia que havia uma maldição. Havia algo errado dentro da sua casa. A primeira coisa que nós temos que perceber é: o que é que está errado na nossa casa? O que é que nós estamos fazendo que está abrindo portas para demônios entrar? Não só no dia de hoje, muitos de nós não percebemos, assistimos programas que não convêm, emissoras que muitas das vezes são colocadas somente para destruir famílias. A gente luta, a gente ora, a gente explica, mas muitas das vezes o costume vai fazendo a gente estar sempre com essas portas abertas. Muitas das vezes tomamos atitudes que abrimos portas para o inimigo. E nós louvamos a Deus, porque assim como esta mulher, que sabia que a sua casa havia um problema, muitos de vocês que estão nos assistindo, muitos de nós, temos conhecimento que tem algo errado. Temos às vezes conhecimento da onde está vindo o erro, mas não temos a força necessária de passar os preconceitos, passar as lutas, passar aqueles que muitas vezes não quer a nossa vitória, não quer nos ver feliz, como esta mulher lutou contra tudo e todos para chegar de joelhos ao lado daquele que tudo pode. Jesus é aquele que pode quebrar a maldição. Jesus é aquele que pode retirar demônios.
Jesus é aquele que pode blindar a tua família para que nada adentre. A palavra de Deus vai dizer que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Mas quando fala tu, não é qualquer um, é aquele que segue a palavra de Deus, é aquele que anda nos bons costumes de Jesus Cristo, segue os princípios de Cristo, um verdadeiro cristão. Aí sim, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e você não terá atingido. Não se abrir portas. A palavra também vai dizer que o inimigo anda ao derredor, como um leão. Ele não é um leão, mas como um leão, bramando, querendo nos tragar. Mas por que ele não traga? Porque assim como na cova de leões, as bocas dos leões foram fechadas pelo Espírito Santo, assim é na minha e na sua vida, quando estamos verdadeiramente com Cristo. O leão que tão rasteiramente tenta nos capturar, tenta nos pegar, é fechado a boca pelo próprio Espírito Santo e ele não nos atinge. Perceba que esta mulher, mesmo sendo cananeia, mesmo com a maldição, ela queria que a sua filha fosse sã. Glória a Deus. Perceba que ela fez de tudo. Ela buscou aquele que realmente tinha condições de resolver. E ela não mediu esforços. Talvez você, neste momento, tenha um filho, uma filha, um parente envolvido em drogas, envolvido em prostituição, envolvido em coisas satânicas, coisas terríveis, que só denigre não só a ele, mas como toda a sua história. E nesse momento, o que nós podemos fazer é buscar aquele que quebra toda a maldição, nos colocar de joelhos diante dele, glória a Deus, e suplicar. Quando Jesus faz aquele teste com a mulher, e ele diz: olha, não é justo tirar da mesa, da boca dos filhos e dar aos animais de estimação. Ele estava fazendo um teste com aquela mulher. Um teste duro. Um teste que a vida vai nos dar também. Testes duros vão acontecer comigo, com você. Mas nós precisamos passar por esses testes, se nós queremos realmente quebrar essas maldições. Jesus sabia que aquele teste era pesado. Primeiramente, ele não responde, ela insiste. Depois, ele dá essa palavra dura para aquela mulher. E com muita humildade, preste atenção, com muita humildade, de joelhos, na presença de Cristo, ela fala algo tremendo que ecoa até os dias de hoje nas nossas vidas. Ela diz: Senhor, eu sei que isso que o Senhor fala é verdade. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que não sou digna de ser considerada como filha. Mas ela, com muita humildade, diz: até os animais de estimação, até os cães de estimação necessitam das migalhas que caem. Eu não quero a plenitude, eu não quero a bênção completa, eu quero somente um pouquinho, a migalha que cair da tua presença. E Jesus, glória a Deus, que prova, mas não desampara, olhou para aquela mulher e diz algo tremendo. Diz: mulher, grande é a tua fé. Jesus, que tratava as mulheres com excelência, que nos mostra como devemos tratar as mulheres, chega para ela e diz: olha, você não é cão, não é nada de estimação, você é uma mulher. E deixa eu dizer algo, uma grande mulher de fé. E por conta da tua fé,
a tua filha neste momento está sã. Meus amados, por que eu estou trazendo esse texto no dia de hoje? Porque enquanto o mundo comemora as trevas e traz maldição para dentro de casa, esta mulher pede para que a maldição saia da sua casa. E é assim que nós devemos fazer. Então temos que estar muito antenado com a palavra de Deus, orando para quebra de maldições. Então, se você é um daqueles que acha que tem nada não, isso é só uma festa, repense os seus conceitos. Porque por uma palavra maldita, Cã foi amaldiçoado, não só ele, como seus descendentes. E gerações se passaram até que Jesus quebrasse essa maldição da vida da mulher. Parecia uma coisa boba, mas não é. Então repense se você acha que é só uma festa e refaça os seus caminhos. Pois, assim como essa mulher, temos que tirar as maldições, os demônios de dentro de casa e trazer a luz e a paz que há somente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Este é o programa Louvor e Palavra.